Imagina que você pudesse voltar no tempo, né, lá para o início do século XX, e você ganhasse, né, um bilhete premiado dourado para a viagem mais esperada do ano, a viagem mais badalada, onde só os caras top do dinheiro tá na primeira classe lá. A viagem para o Titanic. Com o Titanic você iria? Não, né? Porque você sabe que o Titanic afundou. Mas por que é que então eu e você embarcamos em muitas outras canoas furadas que nós, no fundo, nós sabemos que isso vai afundar, né? Vamos tentar entender isso lendo essa passagem que está no livro de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 e seguinte. Aqui estavam os discípulos diante do templo de Jerusalém, encantados com a suntuosidade, com a beleza do templo, né, com aquela verdadeira obra-prima da engenharia para a época, e de fato, era muito bonito, e de fato foi Deus que inspirou Salomão para construir. Então era realmente bonito, mas Jesus está falando, não fiquem encantados com isso daí, né? Não fiquem, tudo isso aqui vai acabar. E São Paulo depois vai complementar na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, dizendo assim: ou não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? No Antigo Testamento tinha o templo, né, de Jerusalém, foi destruído. São Paulo vai nos dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas então nós temos que cuidar do corpo, é virtuoso cuidar do corpo? Sim, é virtuoso cuidar do corpo. Se alimentar de uma forma correta, beber água, né, de uma forma correta, pegar o sol, fazer exercícios, sim, tomar os remédios conforme o médico fala, se isso for necessário, tudo isso é necessário. Mas o que nós devemos realmente nos preocupar é com o Espírito Santo que está em nós. Aí sim, né? Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a nossa alma é o jardim das delícias de Deus. Quando nós estamos em estado de graça, quando nós confessamos e devidamente arrependidos confessamos os nossos pecados e nós estamos em estado de graça, nós sentimos a presença de Jesus na nossa alma, né? Santa Teresa nos explica isso de uma forma adaptada para a época e até de uma forma bastante romântica, que é o castelo interior. Então, Santa Teresa mostra que dentro daqueles castelos existem várias moradas dentro do mesmo castelo. Ela fala de castelos porque naquela época na Espanha tinha muitos castelos. E ela fala que está lá o castelo, tem aquele fosso para nós passarmos, né, do lado de fora que nós estamos em pecado para a primeira morada. Nós temos que confessar os nossos pecados, né? Nós temos que passar por esse fosso. Mas ao passar por esse fosso que nós confessamos os nossos pecados, então, existem muitos bichinhos, ela fala salandijas, né, que são esses bichinhos, essas piranhas que ficam mordendo a gente, que são os pecados veniais. E aí nós temos que estar não só no estado de graça, mas na oração constante, nessa abertura para Deus, né? Abertura para que o Espírito Santo vá trabalhando em nós, para que a gente não volte de novo lá para fora, porque na medida em que nós cometemos um pecado mortal, a gente já perdeu tudo isso de novo e volta para a estaca zero de novo, né? Volta para a inimizade com Deus, né? Aqui, onde São Paulo vai falar de que 1 Coríntios 6,19, que nós somos templos do Espírito Santo, é necessário nós entendermos isso, que o nosso tempo também vai acabar. E é por isso que nós temos que usar desse tempo para que a nossa alma seja de fato esse jardim da presença de Deus, das delícias de Deus. E como é que a gente vai fazer isso? Cuidando do tempo, sim, mas deixando de lado essas canoas furadas que nós muitas vezes nos apegamos, seja nas pessoas, seja numa viagem, seja num emprego, seja num carro novo. Tudo isso é necessário e pode sim ser usado de uma forma virtuosa, mas nós temos que cuidar para não nos perdermos da suntuosidade das coisas passageiras e nos focarmos na beleza das coisas do céu. E isso dá trabalho, porque o jardim das delícias de Deus, sim, tem que ser capinado constantemente. Isso vai vir e, olha, e Jesus permite que o inimigo semeie o joio nesse jardim. Semeia tudo que é tipo de praga ali. Mas ele nos dá a graça também para limpar, para capinar. Ele nos dá a graça. E se porventura quando a gente peca, que é jogado para fora, um pecado mortal,
Ele nos dá a graça da confissão, né? Ele nos dá a graça de, no tribunal da misericórdia, recomeçar tudo de novo, entrar para o castelo. E aí sim, devemos estar atentos àquilo que Ele quer nos falar. Ele vai nos mostrar o caminho para permanecer no castelo. E esse caminho, ele não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. E ele é necessário se a gente quiser, né, permanecer com Ele por toda a eternidade na presença dEle depois dessa vida. Então, se prepare, amola a enxada para cultivar esse jardim, né, para arrancar essas ervas daninhas do pecado, né, e ir enfeitando assim, né, o jardim. Nós estamos agora na época de enfeitar as nossas casas com o presépio, né? Estamos já às portas do advento. É necessário que nós façamos uma faxina, que nós capinemos, né, todas essas ervas daninhas que estão aí para nos lançar de volta, né, lá fora do fosso. Deus te abençoe. Boa capina.